Tem muita coisa. Gente do céu, a gente pisca, sai uma notícia. Pisca de novo, sai 5 notícias. Pisca, sai 10 notícias. Então, tsunami Brasília hoje, tá? Na política, no judiciário, muita coisa acontecendo, inclusive muita coisa acontecendo positiva para Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Acabou de sair aqui 2 notícias boas para Jair Messias Bolsonaro. Boas não, gente, tá? Maravilhosas, tá? Acabou de sair aqui neste exato momento, acabou de ser confirmado direto de Brasília, 2 notícias maravilhosas para Jair Messias Bolsonaro. É motivo, sim, para comemorar. E eu vou trazer absolutamente tudo, gente, tá? Hoje o dia tá muito bom pro Bolsonaro com essas 2 informações que acabaram de ser confirmadas. A direita tá comemorando aqui porque realmente a notícia é excelente. A contrapartida, se a notícia é boa pro Bolsonaro, pro Lula saiu notícias terríveis, gente, tá? Eu vou trazer aqui 2 notícias terríveis que acabaram de ser confirmadas sobre Lula da Silva, gente, tá? Inclusive, jornalista dentro da Globo News acaba de confirmar que o Lula, gente, tá completamente desesperado e devastado com tudo que aconteceu e que está acontecendo contra o Jacques Wagner, o seu grande aliado histórico, seu líder dentro do Senado Federal. Segundo o jornalista da Globo News, Lula está devastado, está desesperado. Inclusive, essa jornalista revelou que o Lula está se sentindo traído. Alguém traiu o Lula. Quem é que traiu o Lula? Eu vou trazer tudo aqui nesse boletim para todos vocês, inclusive o motivo do desespero do Lula. Outra notícia urgentíssima, gente. Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acabou de explodir uma bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em vídeo publicado agora, que eu vou trazer na íntegra aqui na tela para vocês, Eduardo Bolsonaro acaba de explodir uma bomba que está se aproximando contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele teve acesso a todos os detalhes e eu vou trazer essa notícia urgentíssima. Falando, né, nessa palavra urgentíssima, gente, tá? Uma notícia muito grave acabou de ser confirmada aqui agora. Segundo informações, ministro do STF está correndo grave risco de morte, gente, tá? Segundo informações divulgadas aqui agora na imprensa, ministro do STF corre grave risco de morte e o desespero está tomando conta da Suprema Corte após essa última informação que foi confirmada, que eu vou explicar nos mínimos detalhes nesse boletim também para todos vocês. E, gente, agora, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, gente, tá? O Cássio Nunes Marques acabou de explodir aqui uma notícia maravilhosa e tem a ver com o ministro Cássio Nunes Marques, gente, tá? É notícia boa, é notícia maravilhosa. Cássio Nunes Marques está no meio aí de um furacão, porém saiu notícia boa e eu vou explicar também essa informação para vocês. Gente, tudo isso e muito mais. Tem outras cositas mais que eu separei para trazer aqui nesse boletim para vocês. Boletim tá imperdível. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo, mas do início até o fim. É uma informação mais importante que a outra que eu vou trazer. Agora, claro, antes de tudo e qualquer coisa, se inscreva aqui embaixo no canal. Não esqueça de se inscrever, tá? Se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, gente, ó, já pega aí o cafezinho de vocês, tá? Café bem quentinho. Senta, fica confortável. Ó, Natuza Neri, da Globo News. Em meias palavras, ela acabou de revelar que o Lula tá furioso com tudo que tá acontecendo. Inclusive, Lula, né, tá se sentindo traído. Aliados do Lula dizem que Jacques Wagner pode ter traído Lula. Gente, o Lula, o PT e a esquerda, gravem o que eu estou dizendo para vocês. A casa caiu. A casa caiu. E se alguém tinha dúvidas de que tudo começou com o PT da Bahia, não tem mais dúvida. Agora, com o envolvimento do Jacques Wagner, do PT da Bahia, em todo esse escândalo, ninguém mais, o eleitor, o Brasil inteiro, não tem dúvidas de que tudo isso começou a crescer
no PT da Bahia. E isso a oposição, Flávio Bolsonaro, o Eduardo, todos os parlamentares da oposição já vem alertando isso há muito tempo. Gente, começou no PT da Bahia, começou no Cred Sexta. O Vocaro começou a crescer porque foi alimentado e fomentado pelo PT. E agora tá aí. A prova contra fatos, não há argumentos. Vejam, gente, tá? A própria Natuza Neri descrevendo o desespero do Lula. Com todo esse escândalo que acabou de explodir, porque o Lula só pensa em vencer a eleição. E com essa bomba que explodiu, foi o último prego no caixão do Lula das intenções dele se perpetuar no poder. Vocês vão entender. Vejam só. A primeira coisa é o seguinte: a perplexidade com que integrantes do governo estão mostrando em relação a essa fala de Jacques Wagner. Uma dessas pessoas disse assim para mim: perplexidade com relação à fala do Jacques Wagner. Aí vocês devem estar se perguntando, Fabiana, mas que fala foi essa do Jacques Wagner que eu não vi, que deixou integrantes do governo Lula perplexos? Antes de trazer aqui o restante do vídeo da Natuza Neri, eu vou trazer a fala do Jacques Wagner. Vocês sabem que quando vocês assistem um vídeo do canal Fabiana Cardoso, a notícia é completa, né? Nada é pela metade aqui. Então, segundo a Natuza Neri, integrantes do governo Lula estão perplexos com a fala do Jacques Wagner. Ontem, depois da operação da Polícia Federal na casa dele, ele concedeu entrevista. Só que ele jogou o nome do Lula na cova dos leões. Vejam o que o Jacques Wagner fez aqui, que está sendo interpretado como uma traição por aliados do Lula. Vejam só. E repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso depois inocentado e está aí como presidente da República. Resumindo, gente, tá? Essa fala do Jacques Wagner foi interpretada como uma traição, porque o Lula, segundo a Natuza Neri, não sabia que ele ia dar entrevistas ontem. Vejam só aqui o restante da fala da Natuza Neri, revelando o desespero do Lula e dos aliados do Lula. Vejam só. A primeira coisa é o seguinte: a perplexidade com que integrantes do governo estão mostrando em relação a essa fala de Jacques Wagner. Uma dessas pessoas disse assim para mim: Natuza, é o fim da picada o Jacques Wagner fazer um negócio desse. Primeiro, o Lula telefonou para ele no calor da hora. Ele chegou de viagem às 5 horas da manhã, deve ter sabido ali ainda no período da manhã, final da manhã, do que tinha. Gente, eu vou ter que parar aqui bem rapidinho. Olha o clima de velório dentro da Globo News. Esse aqui, o Gabeira, eu tô com a impressão que parece que ele tá ali num velório. Gente, que tristeza dos jornalistas ali dentro da Globo News com esse escândalo que atingiu em cheio o Lula, hein? Escândalo que atingiu aliado do Lula. Olha aqui, gente. Isso aqui é ou não é uma cara de velório, de quem tá num velório? A tristeza. Eu tinha que parar eu tinha que fazer essa observação para vocês do clima de luto dentro da Globo News hoje. Gente do céu. Ainda no período da manhã, final da manhã, do que tinha acontecido, com muito pouca informação, conversou com Jacques Wagner, não autorizou Jacques Wagner em momento nenhum a falar por ele, e nem a dizer, e nem a contar o que o Lula tinha falado na ligação. E aí ele vai para uma entrevista sem consultar o presidente da República e diz: não, eu sou amigo dele, ele confia em mim, ele já passou por algo muito pior e tal. Então, assim, o que me disseram é que acharam de quinta categoria o Jacques Wagner pegar a mão do Lula, amarrar e falar assim: eu sou amigo dele há 45 anos, logo nada vai acontecer comigo porque eu sou intocável. E aí não tem prova de amizade nesse caso não, porque se eu, ao contrário de você, Guilherme Bausa, faço um negócio desse com você, eu não sou sua amiga não. E eles são amigos, né? O Lula e o Jacques Wagner, né? O Lula nutre um carinho imenso pelo Jacques Wagner. O Gabeira sabe melhor do que nós, uma relação de 45 anos
De origem sindicalista dele, né? De estrada. Parece que são realmente grandes amigos. Mas o Lula tá muito bem de amigo, né? Jacques Wagner acabou de jogar o Lula na fogueira. O Lula é meu amigo, é meu best friend, há 45 anos. Lula não vai me tirar da liderança do governo. Você viu aquele dia? Lula não vai tirar. Não, eu não tenho informação. Acho que o Lula não vai me tirar da liderança. Nós somos muito amigos. Que isso, de longa data. Se eu sou amigo do Lula, então eu sou intocável, nada vai acontecer comigo. É basicamente isso que a Natuza Neri. Ou seja, integrantes, né, aliados do Lula, disseram que essa fala do Jacques Wagner foi uma fala de quinta categoria, que eles estão perplexos com o que o Jacques Wagner acabou de fazer com o Lula. Jacques Wagner acabou de jogar o Lula na fogueira. Porque o Jacques Wagner está fazendo questão basicamente de trazer o Lula para a lama. O que o Jacques Wagner está fazendo, ele está ali estendendo a mão, segurando a mão do Lula e trazendo ele para a lama. Ele está fazendo questão de mostrar para o Brasil inteiro, o Lula é meu amigo. E fez questão de falar lá no jornal, olha, o Lula já foi condenado por corrupção, né? Foi condenado, foi preso, passou por muita coisa, foi descondenado, tá na presidência. Gente, o Jacques Wagner acabou com a reputação do Lula. Se é que tem reputação, né? Pra esquerda tem. O Jacques Wagner destruiu o Lula. E tem gente lá, aliados do Lula, dizendo que não entendeu, que foi uma sacanagem isso que o Jacques Wagner fez durante essa entrevista. Em citar o nome do Lula, ou seja, dragar o nome do Lula para o meio desse escândalo. Gente, segundo aliados do Lula, o que ele fez foi de quinta categoria. Gente do céu! O trem tá pegando fogo dentro do PT, racha dentro do PT, gente. Tem gente que tá passando pano pro Jacques Wagner, outros querem ver o Jacques Wagner longe. Lula, então, deve querer o Jacques Wagner a um zilhão de quilômetros, né? Gente do céu, a coisa tá feia pro Lula. A coisa que já tava triste, caótica, agora ficou terrível. Calma que tem mais, gente, tá? Mais notícia pra trazer pra vocês aqui, ó. Governo e STF estão se borrando de medo, tá? Que os Estados Unidos negue extradição de Eduardo Bolsonaro. E eu, no lugar de Alexandre de Moraes, também teria muito medo. Por quê? A Justiça da Espanha deu um tapa na cara do Moraes. Vocês já sabem do caso do Oswaldo Eustáquio. A Justiça dos Estados Unidos deu um tapa na cara do Moraes. Vocês sabem do caso do jornalista Alan dos Santos. A Justiça da Itália deu um bofetão na cara do Moraes. Por quê? Por causa do caso da Carla Zambelli. Vocês acham, gente, que os Estados Unidos vai atender uma ordem do STF aqui no Brasil? Uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para extraditar o Eduardo Bolsonaro, pegar ele lá à força e trazer de volta para o Brasil? Vocês acham que os Estados Unidos vai atender um pedido do governo brasileiro para extraditar o Eduardo Bolsonaro depois de tanto tapa na cara que o Alexandre de Moraes recebeu das justiças estrangeiras? A pessoa vai olhar lá nos Estados Unidos, Moraes quer extraditar Eduardo Bolsonaro. Deixa eu ver o histórico aqui desse ministro Alexandre de Moraes. Esse Moraes é aquele que foi sancionado com a Lei Magnitsky por violação de direitos humanos. Aí, gente, junta isso com o que aconteceu na justiça estrangeira. O que é que vocês acham que os Estados Unidos vai decidir? Tá aqui, gente. Então, segundo aqui a matéria da revista Oeste, o governo e o STF temem que os Estados Unidos negue extradição de Eduardo Bolsonaro. O STF e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que os Estados Unidos devem rejeitar um eventual pedido de extradição do ex-deputado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo. A percepção interna é que uma recusa geraria forte desgaste político e fortaleceria a tese de falta de imparcialidade da Justiça do Brasil. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Então, o grande medo, em tese, é
a justiça americana alegar o que as outras justiças estrangeiras também disseram. Não teve imparcialidade nesse julgamento. Alexandre de Moraes, vítima e julgador, isso não pode. Não pode. Ou seja, não teve imparcialidade. E podem fazer essa acusação novamente contra o ministro Alexandre de Moraes por não ter sido um juiz imparcial. A corte condenou o ex-parlamentar, até aí vocês já sabem, Eduardo mora nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro já fez um vídeo em inglês, tá? Eu nem vou colocar o vídeo aqui, mas porque tá em inglês, mas ele denunciou tudo que ele sofreu, tudo que aconteceu, essa condenação. Ele fez questão de gravar um vídeo em inglês, postou nas suas redes sociais e lá ele é seguido por várias autoridades dos Estados Unidos, tanto do legislativo, tanto do judiciário. Ele é seguido por várias autoridades e ele sabe que esse vídeo dele atingiu muitas autoridades, porque ele sabe que vai ter um pedido de extradição do governo brasileiro, da justiça brasileira contra ele nos Estados Unidos. Então ele já se antecipou, gravou o vídeo e alertou que perseguição, parcialidade por parte do ministro Alexandre de Moraes, que ele era um juiz suspeito, que não poderia ter julgado o caso. Ele já se antecipou. Gente, Eduardo Bolsonaro é macaco velho da política, né? Sabe muito bem com quem tá lidando. Então já foi lá, se antecipou. E por isso o governo e o STF temem que Alexandre de Moraes leve mais um tapa na cara da justiça dos Estados Unidos, além dos vários outros que ele já levou. E se isso acontecer, gente, se o Alexandre de Moraes, ministro do STF, o governo Lula, né, se eles sofrerem mais essa derrota estrangeira, aí a coisa começa a ficar grave e feia para o lado do ministro. Inclusive, já tem ministros lá dentro do STF que já estão se sentindo incomodados com essa questão. Imaginem mais uma derrota na justiça estrangeira sofrida por ministro Moraes. É o pesadelo do STF, né? Eu tinha que trazer essa informação aqui para vocês. E agora, gente, Flávio Bolsonaro acabou de fazer uma publicação que destruiu o Lula. O Flávio Bolsonaro, gente, ele simplesmente está me surpreendendo de uma forma sem precedentes. O que esse homem está preparado para enfrentar o Lula, eu estou impressionada. Assim que a Polícia Federal bateu na porta do líder do Lula, né, lá no Senado Federal, onde surgiu todo aquele escândalo que vocês já sabem que o Lula já está desesperado, que a Natuza Neri já revelou que o Lula está desesperado, tanto é que ligou para o Jacques Wagner logo em seguida. Os aliados do Lula estão perplexos com tudo que está acontecendo. O clima é de desespero dentro do governo, dentro do PT e dentro da esquerda. Aí, para acabar de completar, vem o Flávio Bolsonaro e pisa no Lula depois de tudo isso. Meu Deus do céu, gente, só assistam. Eu vim aqui por conta da fake news que o senador Flávio Bolsonaro fez semana passada, para esclarecer que na Bahia não nasceu nenhum trambique. Ontem o Lula estava dizendo lá fora que não era de esquerda. Hoje a Polícia Federal encontra dinheiro vivo em dólar e euro e investiga um suposto esquema de propina envolvendo o líder do PT no Senado, Jacques Wagner. O homem forte do Lula teria recebido do Master um apartamento de luxo, uma mansão suspensa em Salvador, além de outros pagamentos suspeitos. E qual é a suspeita da Polícia Federal? Propina. Ainda encontraram mais de 50 mil dólares, 30 mil euros e 13 relógios na casa dele. Será que o líder do governo Lula planejava fugir do Brasil? Será? Desse jeito, só falta o Lula dizer que não conhece o seu amigo e o seu líder no Senado. O brasileiro já conhece esse roteiro. Quando aparece escândalo, ninguém do PT sabe de nada. Jacques Wagner é só a ponta do iceberg. Se a Polícia Federal puxar o fio, o PT acaba. Essa é a frase impactante, né, gente? Se a Polícia Federal puxar o fio, o PT acaba, gente. E tá acabando, né? Porque o que a Polícia Federal está desmantelando
de envolvimento de aliados do Lula, né, de líderes do Lula, de parlamentares da base do Lula, até ministro envolvidos aí em escândalos. É impressionante, né, gente, tá? É impressionante o que essa ala boa da Polícia Federal está conseguindo investigar, está conseguindo encontrar, lógico, capitaneada pelo ministro André Mendonça. Só assim para conseguir desmantelar. A Polícia Federal, capitaneada pelo ministro André Mendonça, está conseguindo desmantelar muita coisa, para desespero de aliados de Luiz Inácio Lula da Silva. É, gente, tá? E agora vamos lá, porque tem mais, gente. Tem muita coisa para trazer para vocês aqui ainda. Inclusive, ministro do STF corre risco de morte. Claro, gente, é ele que está incomodando muitas autoridades de Brasília. Ministro André Mendonça se transformou num terror para muitas autoridades, mas assim, importante, autoridade graúda, é peixe grande, é tubarão. Ele está incomodando muito, deixando muitas autoridades sem dormir à noite. Ministro André Mendonça, gente, tá? Ganha reforço da segurança devido ao caso Master. Vocês viram que o ministro André Mendonça acabou de fazer? Desmantelou e destruiu o PT, o Lula, Jacques Wagner, agora com essa última operação da Polícia Federal. Vocês acham que esse homem corre ou não corre grave risco de morte? É claro, gente. Tem que triplicar a segurança em cima desse homem. Esse ministro aqui, o ministro André Mendonça, hoje está sendo considerado um dos homens mais poderosos de Brasília, porque ele está desmantelando toda essa corrupção, né, que é enraizada principalmente dentro do PT. Principalmente dentro do PT. Porque agora o ministro André Mendonça está conseguindo revelar, confirmar aquilo que a oposição, que o Flávio Bolsonaro, que todos da direita falavam, gente, esse escândalo, essa corrupção, essa roubalheira, essa fraude econômica, uma das maiores fraudes econômicas do mundo, começou com o PT na Bahia do Crédito Sexta. Está tudo sendo provado. E tudo isso só está sendo provado, revelado para o Brasil, graças ao ministro André Mendonça. Vocês acham, vocês que estão do outro lado, vocês acham que se o ministro Dias Toffoli tivesse à frente, tá, da relatoria desse caso do escândalo Master, vocês acham que a gente estava descobrindo tudo isso aqui que a gente está descobrindo agora? Por que vocês acham que o ministro Dias Toffoli mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão, levar tudo pra dentro do gabinete dele? Ele traz tudo aqui pra mim. Lacra tudo, traz tudo aqui pra mim, pro meu gabinete. Por quê? Com Mendonça foi diferente. Você tá vendo a diferença? É o desespero, gente. André Mendonça tá gerando desespero em Brasília, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais para trazer aqui para vocês. Agora vem notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. Agora vem a parte boa do vídeo, gente, tá? Eu vou trazer aqui duas notícias boas para Jair Messias Bolsonaro que foram confirmadas, gente, tá? Agora há poucos instantes. PGR defende a lei da dosimetria. Gente, eu tô perplexa com isso aqui. Eu tô custando acreditar. Sabe aquele ditado que a esmola, quando é demais, o santo desconfia? Meu Deus do céu, PGR defende a lei da dosimetria, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que foi derrubada pelo Lula, mas o PGR do Lula foi lá e decidiu contra o Lula. Eu tô perplexa. O PGR decidiu contra o Lula. Foi, porque o Lula não vetou o PL da dosimetria. Ele tá aqui, ele tá defendendo. Não, eu acho que tem que vigorar sim. Lei da dosimetria foi aprovada pelo Congresso. O que tá acontecendo? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se a favor da validade da lei da dosimetria. Vocês sabem que essa lei da dosimetria, ela alcança muita gente. O chefe da PGR enviou um documento ao STF nesta quinta-feira, 18, para travar, né, as liminares que tentam anular
a redução de penas dos presos pelas manifestações do 8 de janeiro de 2023. O parecer é pelo indeferimento do pedido cautelar de suspensão das normas impugnadas, opinou o Gonê. A manifestação da PGE foi protocolada dentro de 4 ações diretas de inconstitucionalidades, as famosas ADIs, sobre a relatoria do ministro do ministro Alexandre de Moraes. Os processos foram abertos pelo PDT, pelas federações do PSOL, Rede, PT, PCdoB, ou seja, a petralhada toda querendo derrubar o PL da dosimetria, né? Bajulando Lula porque vetou e depois o Congresso derrubou o veto. E agora o PGR dando uma canelada nos pedidos aqui do PDT, do PSOL, do PT, do PCdoB e do PV. Tudo partido de esquerda, né? Querendo derrubar o PL da dosimetria. Os partidos de esquerda acusavam o texto da dosimetria de funcionar como uma proteção exagerada para favorecer réus específicos. Gonê rejeitou as acusações de casuísmo e declarou que o Congresso Nacional tem total soberania para desenhar a legislação penal do país. No parecer, o procurador-geral lembrou que o Poder Legislativo tem autonomia constitucional e margem de conformação para definir os critérios de punição. Segundo o chefe do PGE, o fato de a medida beneficiar diretamente réus de um episódio de grande repercussão não anula o caráter geral da lei. Meu Deus do céu, gente, eu não tô acreditando. O PGE reconhecendo que quem legisla é o Congresso Nacional, é o Parlamento. O texto aprovado. Não, gente, eu não tô acreditando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Depois eu vou ter que... É surreal isso aqui, gente. O que tá acontecendo com o Paulo Gonê? Eu pensei, o Paulo Gonê não vai ter coragem de peitar o Lula. O Lula não quer essa dosimetria de forma alguma. Ele quer que o povo apodreça. O pessoal do 8 de janeiro, o Bolsonaro, os generais. O Lula quer que eles apodreçam na cadeia. Tanto é que ele vetou o PL da dosimetria. Agora vem o Gonê e dá uma rasteira no Lula. Gente, será que tem algo por trás disso aqui? Não é possível, gente. Não é possível que o Lula tá pretendendo usar isso aqui para fazer campanha, para fazer política, para fazer comício. Não é possível, gente. Porque a esmola, quando é demais, o santo desconfia. Oh, meu Deus. E para finalizar, a segunda notícia boa para o Bolsonaro. STF terá sequência de julgamento que podem alterar situação de Bolsonaro e pode beneficiar o Bolsonaro, gente, tá? Eu vou ler aqui só o início para vocês verem que é notícia boa. O STF vai analisar 3 processos sobre a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro nas próximas semanas. A pauta inclui a prorrogação da prisão domiciliar, a revisão da condenação por trama, da trama golpista e a constitucionalidade da lei da dosimetria. Então, 3 análises vão ser feitas que podem beneficiar Jair Messias Bolsonaro e tomara que em todas elas saiam resultados positivos para Jair Messias Bolsonaro. E assista, de camarote, a Marina Helena destruindo Lula, aliados e o PT. E explodiu uma bomba, gente. O Lula deve estar respirando a custas de aparelho. O homem deve estar desesperado, principalmente depois de tudo isso aqui. Vocês vão entender, assistam. Bomba! O escândalo do Master chegou à cúpula do PT. A Polícia Federal deflagrou hoje a 9ª fase da Operação Compliance Zero com foco no senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Simplesmente o líder do governo Lula no Senado. Além de Jacques Wagner, também é alvo Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vocari e ex-CEO do Master. Guarda esse nome. A relação entre o senador e o esquema do Master envolve suspeitas de favorecimento político em troca de muita grana. Vamos entender essa história? Do lado do Master, a PF revelou uma transferência de 3.500.000 à empresa do enteado de Jacques Wagner, além de outros 2.340.000 registrados numa planilha. Também menciona um apartamento de luxo em Salvador, avaliado em 2.450.000 reais, entregue como propina, além de vários outros mimos, como uso de jatinho, camarote pro show da Taylor Swift nos Estados Unidos e viagens internacionais. Em troca de quê? De que o senador Jacques Wagner
atuasse defendendo o interesse do Master. Por exemplo, tratou diretamente com Augusto Lima de uma emenda que ele apresentou e virou lei, ampliando a margem do crédito consignado, permitindo o desconto do BPC e aumentando os descontos dos benefícios. Também atuou na famosa emenda Master, apresentada por Ciro Nogueira, que tentou aumentar a cobertura do FGC de 250 mil para 1 milhão, justamente quando o Master estava prestes a quebrar. Não só isso, teria ajudado a articular a venda do Master ao BRB, o Banco Estatal de Brasília. Em março de 25, comentando sobre a venda, Lima disse a Wagner: "Você mais do que ninguém sabe da minha história e faz parte disso." Jacques Wagner chamava Augusto Lima carinhosamente de Guga. Olha a gravidade disso. O líder do governo Lula no Senado estaria sendo pago para ajudar um banco fraudulento às custas do país. Se a emenda Master passasse, por exemplo, o rombo de 50 milhões no FGC, que já está sendo pago por você e por todos que usam o sistema financeiro, seria muito maior. Se o Master fosse vendido ao BRB, a fraude acabaria entubada no banco estatal, nos pagadores de impostos. A conexão entre o Master e o PT da Bahia é muito mais antiga. Em 2007, quando era governador, Jacques Wagner criou o Credicesta, um cartão para servidores públicos com desconto em folha. Em 18, seu sucessor, Rui Costa, vendeu o programa para Augusto Lima por 15 milhões com exclusividade de 15 anos. Basicamente, um monopólio de crédito com juros extorsivos. Na época, Wagner era secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Pouco depois, Augusto Lima vira sócio de Daniel Vorcaro e leva o Credicesta para o Master, que se expande para vários estados e vira a galinha dos ovos de ouro do grupo. Em 22, Rui Costa emite uma decisão que proíbe os servidores de levarem seu consignado para outros bancos. Eles precisam ficar reféns dos juros cobrados pelo Master. Outro grande absurdo. Vale lembrar que foi Jacques Wagner quem indicou Guido Mantega, contratado por 1 milhão por mês pelo Master para atuar na venda ao BRB. E também indicou Ricardo Lewandowski para consultoria jurídica. Em dezembro de 24, Vorcaro se encontrou em segredo com Lula no Planalto, numa reunião agendada por Guido Mantega, onde também estavam Augusto Lima, Rui Costa, Gabriel Galípolo, e em que Lula teria sugerido a Vorcaro não vender o banco ao BTG. Agora, com a PF batendo na cúpula do PT, a pergunta é: Lula vai dizer mais uma vez que não sabia de nada? Essa é a grande pergunta, gente. Inclusive que eu vou fazer para todos vocês que estão do outro lado me assistindo aí agora, nesse momento. Você que está me assistindo. Você acha que o Lula vai dizer que não sabia de nada? Tudo isso que acabou de explodir, que atingiu em cheio o coração do PT. Esse último escândalo que explodiu do escândalo do caso Master atingiu em cheio o PT do Lula. Vocês acham que o Lula vai ter coragem de dizer que não sabia de nada? Ou pior ainda, vocês acham que o Lula vai se fingir de tonto, vai se fingir de sonso e não vai falar absolutamente nada sobre esse escândalo? Na sua opinião, ele vai falar que não sabia de nada ou ele vai se fingir de tonto, de sonso e não vai dar um pio sobre esse escândalo que acabou de explodir? Porque, pelo contrário, né? Quando surgiu lá o áudio do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, o próprio Flávio Bolsonaro, em questão de, gente, minutos, 1 hora, ele foi lá, postou nas redes sociais se justificando, se explicando para os seus eleitores, que é o mínimo, né? Deu entrevista na Globo News, deu entrevista, se eu não me engano, na CNN, no UOL, deu entrevista principalmente nos ninhos das cobras, né? Que é jornalistas de esquerda. Foi lá, peitou, foi lá, se justificou, foi isso. Não teve corrupção, não tinha contrapartida, foi um pedido para financiar o filme do meu pai. Agora, o Lula vai dizer, o Lula vai ter coragem de dizer que ele não sabia de nada? De tudo isso, todos esses escândalos que explodiram aqui nas últimas 24 horas praticamente? Ou ele vai se fingir de tonto, de sonso e não vai, tipo assim, cara, eu não vou nem falar sobre isso, com medo de respingar na sua campanha eleitoral. O que é que vocês acham que o Lula vai fazer? Porque uma coisa eu posso afirmar para vocês, o Lula tá desesperado.